Ei, boa tarde, pessoal. Vamos chegando com o som do Walter Franco, coração tranquilo. E, gente, eu tô muito animada para essa live, porque hoje nós temos uma convidada mais que especial, que é a Soninha. E a Soninha, a Sônia Carrossini, ela tem um trabalho maravilhoso. É uma grande amiga, uma querida, e eu já tive a felicidade de estar lá no trabalho dela, na cidade dela, que ela mora em Rio Claro, interior de São Paulo. E ela trabalha num centro de saúde lá, ela vai falar direitinho o nome, só sei que chama Rainha Vitória, e que atende a população da região toda. Soninha faz uma triagem com os bebezinhos, faz testes em recém-nascidos, e de visão também, e verifica se eles têm alguma coisa e trata das crianças e dos bebezinhos da região. E ela é uma pessoa muito amorosa, um coração enorme e uma experiência enorme também. E ela vem falar aqui pra gente disso, dessa experiência dela com o trabalho infantil. E aí, pessoal, então, pra quem não me conhece, eu sou Alja Lamas, eu moro em Belo Horizonte. E eu trabalho com o método Self-Healing, principalmente na área da visão do método Self-Healing. Eu trabalho presencialmente em consultório em Belo Horizonte, não nesse momento, e também eu tenho curso online. E além disso, sou acupunturista, também tenho formação em engenharia civil, então eu trabalhei um tempo com geobiologia, com Feng Shui, que eu adoro essas ciências, assim, sou uma terapeuta holística também ligada a essas energias todas que eu acho que fazem a diferença na nossa saúde. Bem-vinda! Oi, amor! Olá, Tudo bom? tudo bom? Muito Ah, feliz então. de estar aqui. E eu honrada por você ter aceitado o meu convite. Muito feliz também. Sim, Adoro aprender com ela, adoro conversar com ela. A Soninha sabe muito, ensina muito. Ela já foi, inclusive, professora do curso de visão avançada que eu fiz. Ela era professora. sim, muito bom. Muito bom. Muito feliz de estar Querida, aqui. pode falar. E se apresenta aí para o povo antes da gente fazer um palme. Boa tarde a todos. Quero agradecer aí a Alja pelo convite, né? A Alja é uma amiga muito assim querida dentro do trabalho, mas como amiga mesmo, né? Pessoa. Eu já fui a Belo Horizonte, né? Já tive esse prazer de poder fazer trabalhos com a Alja em Belo Horizonte, que foi muito bom, uma experiência muito gostosa, né? E em outros momentos que estive aí com a Alja e sempre é muito bom estar em Belo Horizonte, né? E eu sou pedagoga de formação, né? E especializada em visão e surdez e neurociência. E também sou instrutora do método Self-Healing, né? E trabalho num centro de habilitação, Princesa Vitória, que foi patrocinado pelo governo da Suécia por um tempo. É uma instituição pública, patrocinar um serviço do SUS. E eu faço esse trabalho de visão dentro desse serviço. Eu entrei nesse serviço para montar um núcleo pioneiro, né, e no Brasil, junto com a oftalmologia, e que eu tive o privilégio de poder ter esse contato com essa formação internacional. E depois, logo depois, eu tive contato com o self-healing, né? Eu busquei o self-healing porque ele batia muito na minha porta, mas muita gente não acreditava nele. Inclusive, os médicos mesmo que eu trabalhava, eu ainda trabalho, mas como era, ele vinha muito de encontro a esse trabalho que eu faço, eu acabei chamando duas professoras que
são da Federal de São Carlos, a doutora Jussara e a doutora Leia. E elas vieram aqui no serviço, fizeram um workshop, e eu tinha muitas dores no meu corpo, enxaqueca crônica, e eu comecei a experimentar desse trabalho. Elas me disseram que ia ser muito bom para mim. Comecei a ser paciente do self-healing, né? Fui paciente da doutora Jussara por quase 2 anos. E aí eu comecei a utilizar os exercícios que a Jussara dava para mim com os meus pacientes, né? Que eu trabalhava com a reabilitação visual e a estimulação visual. E os meus pacientes começaram a melhorar suas condições, né, de saúde ocular, e os médicos começaram a perguntar o que estava acontecendo, que os pacientes, né, mesmo com as patologias que eles tinham, né, os defeitos, tudo, eles já não estavam mais precisando de óculos, né, o que estava acontecendo. E aí eu falei, o que está acontecendo é que eu estou usando. Lembra aquele médico lá, né, aquele método que vocês até falam que não é ok? Eu estou utilizando esse método nos meus pacientes, né? Porque eu estou me tratando por causa da minha enxaqueca crônica e eu estou utilizando. E aí eles falaram assim, então vai lá ver, vai fazer essa formação, vai fazer esse curso. E o Meir estava vindo para o Brasil, nós fomos fazer um workshop que ele deu, e os médicos foram comigo, e aí eu fui fazer a formação do self-healing, né? E eu me curei das minhas enxaquecas crônicas, graças a Deus, e graças às ferramentas que o self-healing tem, que me ajudaram muito a fazer esse encontro comigo mesmo, né? Porque eu tinha uma suspeita grave, né? E para o fim acabei me encontrando meu processo e me autocurando, que foi uma coisa muito boa. E mesmo depois, quando eu fui fazer a formação do método, eu fui achando que eu estava indo para a formação para ajudar pessoas, né? Para adquirir um conhecimento e agregar esse conhecimento dentro do meu trabalho para ajudar pessoas. E para minha surpresa foi que eu estava indo para um curso onde eu ia cuidar de mim. Né? E descobri muitas coisas do meu corpo, do meu processo. Então, fazer self-healing, seja um workshop, um curso, seja fazer um workshop de visão, qualquer oferta, né, que o self-healing faz dentro de qualquer condição, seja ela sistêmica, corporal, visual, né, ele está imbuído de você trabalhar no seu processo. E eu descobri o quanto eu tive um encontro tão grande comigo que eu descobri realmente quem eu era, que eu não sabia desde então. Né? Eu já trabalhava há 10 anos com crianças com deficiências visuais e pessoas, né, adultas, porque eu trabalho no consultório também. Mas eu tive esse encontro tão forte que eu vi que eu era mais cega do que os meus pacientes que eram cegos mesmo. Né? Acontece muito, né, Toninho? Às vezes o próprio terapeuta não se conhece, né? Sim, foi um despertar muito grande e importante, e o processo da gente, ele não acaba nunca, né? Ele não tem fim, a gente sempre tem que estar se cuidando, né? Porque a vida, ela está em movimento, e isso faz parte muito da linguagem do self-healing. Até a Sandra falou na live dela, né? Da movimento é corpo e corpo é movimento, porque a vida, ela é todo movimento. Assim como qualquer estrutura do nosso corpo, o tempo inteiro está em movimento. Né? Então foi aí que eu tive esse encontro. Importante. Hã? Meir também falou disso, né? Hã? O Meir também falou disso na quarta-feira. Sim.
E aí foi aí, e então eu incluí mesmo de vez o self-healing, não só na minha profissão, mas na minha vida, né? Tanto é que incluí tanto que, né, meu marido foi fazer, minha mãe foi fazer formação do self, minha filha foi fazer, Sua irmã não agora foi, minha fez outra alguma filha quer coisa? fazer. Hã? Aham. Sua irmã fez alguma coisa que eu a conheci? Isso, a Sua minha irmã. irmã, a Bel, fez, É. né? É uma Aham. excelente terapeuta, né? Apesar de dela já ter um conteúdo muito gigantesco, né? Do trabalho corporal. E então é assim, respirando self-healing, né? E eu sei que a Alja, né? E as nossas outras colegas que estão aí na live também fazem isso o tempo inteiro, respira self-healing. Porque o self-healing, ele não é um método, né, só que a gente trabalha a visão. As pessoas, elas são muito equivocadas de achar que o nosso trabalho se resume ao trabalho visual, né? É, o nosso trabalho, ele se resume a um indivíduo, né? O self-healing, ele é É, do isso aí. indivíduo e a visão está no indivíduo. Então, ela é uma vertente de tudo isso, né? E dentro desse trabalho, quando a gente trabalha o corpo ou quando a gente trabalha a visão, a gente vai trabalhar a visão, a gente trabalha o corpo. Quando vai trabalhar o corpo, trabalha a visão, Valeu. né? Porque É. tá tudo dentro, né? Ainda tirando as outras questões, né? Das questões da emoção, da espiritualidade, de tudo que é esse cerne do ser humano, né? É. Então, ele tem um leque bem grande de possibilidades onde a gente pode estar atuando, né? Nas estruturas do nosso corpo, né? De dentro para fora e de fora para dentro, de cima para baixo e de baixo para cima, E é quando ele né? faz mais efeito, né, Soninha? Quando ele vira um estilo de vida, né? Sim, sim, né? E para ele virar um estilo de vida, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa praticar, né? É, Eu incorporar. Isso, e o que assim é muito rico dentro do self-healing, que a gente uns aprendem com os outros, né? Quando a gente fala isso, eu lembro muito da Laura, que é também uma excelente terapeuta, amiga, instrutora do método, né? E a Laura fala, né, que a gente quando vai aprender qualquer coisa, seja ela qualquer coisa que a gente faz um investimento para fazer um curso, para aprender, né? Seja uma prática, uma yoga, o que for, né? Self-healing, para a gente poder aproveitar ao máximo isso que a gente fez, o investimento, é muito importante, né? A gente fazer, né? Porque saber e não fazer é não saber, né? Justamente. Então, Aham. então muito importante a gente prestar atenção, né, nos nossos movimentos e por detrás de tudo isso tem uma coisa muito especial no self-healing que a gente dá para a gente fazer desde que o bebezinho nasce, né, e depois ao longo da nossa vida, que é o trabalho de consciência corporal, né? É, A gente vai trabalhando, despertando, acordando o nosso corpo, acordando as nossas células, né? Ficando presente, fazendo as nossas escolhas, né? Nesse movimento, e a gente vai conseguindo ganhar e direcionar a nossa vida para os lugares onde a gente realmente deseja estar, né? Então, o muito trabalho bem. da consciência, ele está dentro desse trabalho de self-healing e ele é maravilhoso, né? E ele Seja qual... potencializa, né, Soninha? Não Consciência com a entendi. consciência, você potencializa, né, os resultados, o ganho, né? Potencializa qualquer atividade, exercício que você for fazer, ou trabalho em determinada estrutura, ou um trabalho mais generalista, né? Então é muito importante a gente pôr a consciência em tudo, né? Porque ela está, né? Esse ato da gente estar
vigiando, é estar consciente, né? É Sim. estar presente, é estar na consciência, né? Sim. Então, pautado com tudo isso, né? O meu processo dentro do Self Healing, eu posso falar para vocês que foi assim muito rápido, né? E aí até virei professora, virei instrutora, né? E, e acho que assim, porque o coração abriu assim, né? Não tem nada do que a gente faça, nem no nosso processo de autocura, no nosso processo de tratamento, de terapia, que não aconteça se o nosso coração não abrir, né? Se a gente Aham. não estiver disposto para fazer, né? Com O certeza. quanto eu estou disposto para melhorar a minha visão. Quanto eu estou disposto agora para relaxar o meu olho fazendo palme, né? Isso. Então, às vezes a gente faz as coisas sem estar consciente, sem estar presente, e às vezes a gente não faz essa escolha, né? E não escolhe cuidar naquele momento, não escolhe. E também tudo bem, ok. Para cada coisa tem um momento, né? Então, A como eu pessoa também tenho, está num caminho, né? é, e como começar a live com a Alja, a gente começar por um relaxamento, Isso, é, conduza e o isso. relaxamento que assim é o carro-chefe, como a Sandra falou na live dela, que é o Palming, e o Meir também fala, e todo mundo que trabalha com o self-healing sabe disso, porque só quem experimenta e vivencia isso é que sente o quanto de benefício a gente tem quando a gente faz o palming, né? E o Sim. palming, o que que é o palming, né? Ah, é um exercício que eu relaxo porque alguém falou para eu fazer, simplesmente. Não, é um exercício que eu relaxo o meu olho e ao mesmo tempo eu relaxo o meu corpo quando eu faço ele. Mas o que que acontece na bioquímica quando eu faço isso, né? É, o palme ele vai atuar diretamente para eliminar os radicais livres do nosso corpo, né? Tudo aquilo que o nosso corpo acumulou de lixo, que é o lixinho, né? Que o nosso corpo vai acumulando. A gente agora com as tecnologias, mais ainda, né? Então é como se eu E for o lá e olho ter também uma acumula lixo, né, Samir? suplementação, é como se eu for O lá e fazer olho uma também acumula lixo. isso, acumula fosfato, né? A hora que Uhum. você usa demais, ele vai acumulando, e aí aquilo ali fica demais para o olho, né? E aí ele Uhum. é um radical livre. E aí o jeito de você trazer ele para a homeostase, para o equilíbrio de novo, é você empalmando, porque aí você vai ajudar ele a trazer esse relaxamento. E através do que a gente traz o relacionamento? Né? A gente acionando um neurotransmissor que é a melatonina, né? Que está ligada com a glândula pineal, né? Que é a nossa antena, né? E que faz o controle do ritmo circadiano no nosso corpo, né? Então, o palming, ele tem essa grandeza enorme, né? Então, ele vai ajudar a gente trazer, por isso que a escuridão é tão importante, a fazer produzir a melatonina, que é para a gente poder ter esse relaxamento, eliminar os radicais livres que estão aí contidos, né, no olho, no nosso corpo, né? E vai dar esse relaxamento. Então, uma coisa que eu gosto bastante de fazer e que é uma prática nossa, que às vezes a gente acaba não fazendo por conta da praticidade, é antes da gente começar a fazer o palming, a gente dá uma pequena alongada, né? E um dos exercícios dos movimentos que a gente faz para trazer esse alongamento é a gente soltar essa região do pescoço, do couro cabeludo, né? Do trapézio, né, e das escápulas, e a gente entrelaçar as mãos e fazer uma rotação com os nossos braços, respirando profundamente.
Solta, sente seu corpo, veja o que seu corpo fala para você, né? Ele tá crocante, faz creque, 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 né? Qual a sensação que você tem? Ou ele tá leve, tá solto e sente os benefícios do movimento, né? Pessoal, Aí pratica junto, viu? Todo mundo fazendo aí, vai. toda vez que você rotaciona para um lado, é importante você rotacionar no outro sentido, né? E aí você coloca as mãos para o lado de fora e faz o movimento, porque você vai pegar outros grupos musculares e vai ajudar a soltar essas regiões onde ficam mais tensas, né? Então, esse é um dos movimentos que a gente faz para preparar para o palme. Tem muitos outros, né? Mas aí a gente ia fazer uma live só de palme, né? E aí a gente aquece as mãos, né? De preferência, se a gente puder estar num ambientinho mais escurecido, que é para preparar o nosso olho para essa melatonina, né? Deixa bem quentinho, porque quanto mais aquecidinha, mais conforto. É como se você colocasse um acolhimento ali para a sua estrutura. Aí apoia os cotovelos numa mesa, empalma as mãos assim em forma de conchinha e coloca essa parte gordinha aqui no seu globo ocular, tá? Deixa o nariz para fora, respira profundamente. Olhos fechados. Isso, com os olhos fechados, sem apertar os seios da face e visualiza a escuridão, o preto. Às vezes, quando a gente empalma os olhos logo de começo, ele acaba não ficando preto. Às vezes vem um tom azulado, outras cores que o seu cérebro está precisando nesse momento. E aí, o que você pode fazer para ficar um pouquinho mais escuro? Aquece mais um pouquinho e empalma novamente. E aí você sente que deu uma escurecidinha. Respira profundo pelo nariz, pela barriga, deixa o ar ir lá no abdômen, né? Quando o ar entra, a barriga enche, quando o ar sai, a barriga murcha. E visualiza a escuridão. Ah, quanto tempo eu preciso fazer do empalmar para eu ter todos esses benefícios aí que você falou, eliminar radicais livres, né? Produzir mais neurotransmissor, fazer meu corpo produzir melatonina e eu ter boa noite de sono e bom relaxamento para o corpo. Quanto tempo eu preciso fazer, né? Em média de 6 a 7 minutos, né? 7 minutos é o tempo que o olho precisa para você poder produzir a melatonina, tá? Então, você pode estar fazendo esse período. Ah, e durante o dia eu posso fazer palme em outros momentos? Sim, né? Sempre que você sentir que seus olhos estão cansados, né? Empalme os olhos, mesmo que seja 1 minuto, 2 minutos, né? Você vai trazendo esse benefício para o seu olho, né? Mas em potencial mesmo, né? O ideal é esse tempo, né? De no mínimo 6 a 7 minutos, né? E você pode fazer mais vezes durante o seu dia, mas não ultrapassar esses 6, 7 minutos cada vez que você fizer, tá bom? Porque você não sabe, né, como é que tá a estrutura naquele momento, e o ideal é a gente manter a homeostase, e esse tempo é um tempo adequado para que isso aconteça, né? Então, tire as mãos dos olhos, deixe as mãos ainda na frente dos seus olhos, né? E devagarinho vai abrindo os olhos, e piscando, e respirando. Vou ativar os comentários, se alguém quiser falar a experiência que teve, que eu tinha desativado,
para poder concentrar e as pessoas verem o rosto da Soninha, né? Mas aí agora, se vocês quiserem colocar para a gente que sentiram, se tem alguma dúvida, né, Soninha? É o momento. Sim, o palminho é uma Se é boa para ficar, experiência, pessoal. né? Oi? O palming é uma boa experiência para a gente sentir, porque às vezes, quando a gente começa a fazer o palming, dá um desesperinho, né? E às vezes a gente não tem muita paciência para ficar empalmando os olhos, né? Você ficou 2 minutos, já encheu sua panela, né? Para não falar, né? Já deu. Ok, escuta o seu corpo, né? Se 2 minutos é o que o seu corpo pode nesse momento, é 2 minutos, às vezes 1 minuto, né? Mas obedece o seu corpo, né? Faça o tempo que ele pode. E devagar você vai conseguindo galgar esse caminho até você chegar no ideal, né? Então, muita calma nessa hora, né? E ouve seu corpo, fica na consciência, respeita e vai introduzindo no seu tempo o empalmar. Duas perguntas aqui, Soninha. Já vou te falar as duas, você responde na ordem. Uma pessoa perguntou o que é homeostase e a outra perguntou, e para quem tem glaucoma, o palmo como fica? Sim. Homeostase é o equilíbrio, né? É trazer o equilíbrio para o nosso corpo, né? Então, quando você faz, você vai eliminar os lixinhos para você ter mais equilíbrio, no caso do palme, né? Mas a homeostase em relação à saúde é o equilíbrio, né? É você equilibrar o seu estado e ter saúde plena, né? Em relação à segunda pergunta do glaucoma, e se eu tiver glaucoma, né? Não são todos os glaucomas que eu não posso fazer o palme, tá? Então, em alguns casos, né, que não tem a recomendação, porque o corpo ciliar, que é uma estrutura que fica atrás da parte colorida do nosso olho, se ela ficar muito relaxada, ela pode dificultar o escoamento da glândula ali, que faz, né? A gente faz a produção do líquido e aí ela escoa, então ele pode dificultar. E em alguns casos de glaucoma, o ângulo ali é muito apertadinho, não tem espaço muito, né, para o líquido. Então, se você der fazer com que ele relaxe muito, ele vai diminuir essa drenagem. E aí vai acumular líquido ali, já não tem espaço, né? Então a possibilidade de você ter um aumento da pressão, pode acontecer. Né? Então, como que você pode fazer o palme? Então eu não vou fazer o palme. Não, por favor, né? Porque a pessoa com glaucoma, ela muito precisa do palme, né? Uhum. E, por favor, faça o palme. Só que você faz ele controladamente. Uma pessoa que não tem glaucoma, se ela exceder o tempo de 6, 7 minutos, ok para ela, né? Agora, uma pessoa com glaucoma, se ela exceder, ela tem essa possibilidade. Então, faz 5 minutos, 4 minutos, né? E vai sentindo no seu corpo, né? Porque o trabalho de consciência, ele vai dando um empoderamento para você poder saber quando você pode aumentar ou quando você não pode, né? Então você vai conhecendo o teu corpo e você vai vendo a hora que ele te dá permissão e que você vai te trazer esse benefício, né? Então começa com pouco, vai terapeuticamente ganhando essa confiança. O Meir, quando ele começou, ele não podia tudo isso, né? Mas ele foi trabalhando integralmente o olho dele, porque o Meir, além da catarata congênita, ele teve glaucoma, né? E Aham. aí ele
ele foi adquirindo gradativamente com o trabalho visual, porque não é só o palme, tem os outros exercícios que a gente recomenda, as outras atividades que a gente recomenda, que vai ajudar essa ou aquela patologia, né, ou disfunção. Então, você vai trabalhando, você vai fortalecendo as estruturas. O olho, ele não é diferente do resto do corpo, né? Ele tem músculo, ele tem ligamento, né? Ele tem líquido, ele tem tudo que o nosso corpo tem, né? E as células do nosso corpo, elas se comunicam muito umas com as outras, né? Então, você vai devagar fazendo, trazendo esse fortalecimento, trazendo a consciência até você conseguir ir aumentando, né? E se quem leu o livro do Meir Schneider sabe que ele chegou a fazer 24 horas de palming, né? Mas depois que ele fortaleceu a estrutura dele, depois que ele tinha essa confiança de poder aumentar, de poder fazer e escutar o corpo dele, dando permissão para que isso acontecesse. Sim. Uma última pergunta antes de eu te pedir para você contar um caso fantástico que você tem que você vai trazer para a gente. Uma pessoa perguntou ali, Soninha, vale a pena fazer o palme de manhã na hora que acorda ou só quando o olho está cansado? Não, essencial fazer pela manhã, né? Aí você pode falar, ai, mas eu estava dormindo, com o olho fechado, no quarto escuro, né? Mas o empalmar, ele traz o relaxamento, né? Então é muito importante, porque o relaxamento logo pela manhã, ele vai preparar o seu olho, vai preparar o seu corpo para o dia. Né? A gente tem duas Justamente. coisas importantes, né? A escuridão, que é isso que a gente acabou de falar, a produção da melatonina, né? E a luz, que é a que vem através do sol, que é outro exercício que a gente tem no método, que é o Sunny, que faz a gente produzir serotonina, né? Que é a molécula da felicidade. Né? Então, a gente tem esses dois contrastes, né? Dia e noite, né? Sol e sombra, né? Sol e noite. Então, que faz a gente produzir. Então, não é por acaso que tem dia e noite, né? É porque o nosso corpo precisa disso. E através do dia e da noite, porque nós temos o ritmo biológico do nosso corpo, é ele que faz isso, né? E faz produzir esses neurotransmissores, inclusive para a gente ter saúde, né? E Uhum. então ele faz a gente equilibrar essas duas funções. É, isso mesmo. Eu adoro. Eu faço de manhã. É o horário que eu sou religiosa. Eu não passo um dia na vida sem fazer. E o meu Você horário faz de de manhã e religiosa, depois, durante o eu dia, faço vai de manhã. fazendo. Porque se por acaso meu dia me comer e eu não conseguir fazer mais, pelo menos o da manhã, que é o mais longo, o mais gostoso, eu faço. E Soninho, já tem tudo a ver com isso que a gente acabou de falar, né? é, O sinalizador de que hora que é bom e o que é bom é uhum, você, né? Você que vai ver qual o horário que você faz, que teu corpo responde, que teus olhos respondem, que é gostoso, que te dá prazer, né? Então, é o seu tempo. De repente, uma pessoa faz e ela não tem o mesmo benefício, ou ela não tem o tempo para fazer logo de manhã, na hora que ela acorda, às vezes né? não E tem. aí ela não vai deixar de fazer o palme por causa disso, né? Porque não Faz fez os pela horários, manhã. Não, ela vai adequar para a necessidade dela, para a resposta do corpo dela, né? para Esse é o possibilidades. segredo. Ô, Soninha, conta pra gente então um caso que você tem, que está até no livro do Meir Schneider. Sim, eu conto. É, eu preparei aqui umas coisas para falar, mas o tempo é tão curto, né? Já são Queria quase falar um 11, pouquinho, o né, tempo passa do, depressa.
de sinais e sintomas, né, da visão na infância, né, porque eu acho tão importante, mesmo para criança que não tem nenhuma patologia, né, então, até nesses tempos, né, de tanta tecnologia, né, por conta do Covid, da pandemia aí, as crianças e o mundo teve que, quer dizer, foi um escape a tecnologia até para a gente, né, de uma certa forma, de uma maneira até positiva, né? Até para a gente não ficar todos paranoicos, Sim. né? E a Mas a gente gente pode ocupar marcar outra, né? O que com não der para se informações. apresentar, a gente pode marcar outra, Sim. né? Daqui E a umas 2 semanas. e o, e o e os cuidados que são necessários, até a gente na prévia lá falou sobre a tecnologia, Alja, e é uma coisa que a gente que requer assim um cuidado muito grande, né? A tecnologia ela tem o benefício dela, mas tudo como no mundo que tem benefício sempre tem os prós e os contras, né? E Então tudo é que tem importante, exagero, aí tem mais contras. né? Os excessos, né? E a gente sabe que a criança tá com a estrutura dela em formação, né? De 0 a 7 anos, ela tá em formação. E a neurogênese, né? A plasticidade, a neurogênese, né? Que nós temos no nosso cérebro tá aí funcionando o tempo inteiro de acordo com os contatos que a gente vai tendo de estimulação, né? E aí até os 18 anos, né? E a visão, ela vai desenvolvendo para o resto da vida, ela não para nunca de trabalhar, porque ela está em movimento, né? Então, em qualquer momento que eu intervir, ela vai estar, a gente vai estar tendo ganho. Não igual a um bebezinho, né? Na idade de 0 a 3 anos, onde ela tem uma fase de ouro aí, o ápice de formação dos neurônios, dos axônios, né? E da maturação, né, onde ela está ganhando tudo, mas no resto da nossa vida, mesmo que eu tiver 100 anos ou mais, se eu fizer algum trabalho, eu vou estar tendo um ganho, né? E mais a criança de 0 a 3 anos é a fase riquíssima e que a gente não pode deixar passar sem que a criança receba o estímulo. Se é uma criança que Sim. não nasceu com nenhuma disfunção, nem nenhuma deficiência, melhor ainda, né? Mas ela também precisa do estímulo e do cuidado, né? E é uma fase onde ela está desenvolvendo, né? Então, todo cuidado é importante, né? Até nas questões ambientais, né? Então, às vezes a criança vem e a mãe está em sofrimento, né? Ou porque o filho nasceu com algum problema, tudo, e a gente precisa cuidar da mãe, às vezes Sim. primeiro do que do filho, né? E porque para ela poder ter uma tranquilidade para o filho, porque o filho vai ficar captando tudo que a mamãe que está ali, que cuida o coração da mãe, né? Tudo, né? Ela vai estar captando ali como uma ressonância magnética, né? Então, importante é ter esse cuidado, né? Esse olhar não só para a criança, mas de quem cuida da criança, né? E quando a gente Sim. trabalha com uma criança, né, atípica, que tem alguma patologia, muito importante a gente cuidar, ter todo esse cuidado, não só para a criança, mas com o cuidador, porque é ele que vai pegar no colo, né? É ele que vai ajudar a estimular. E a família, dentro do self-healing, ela é muito agente, ela é muito colaborativa dentro desse processo, né? Porque a gente Sim. aprende muito com o neurônio espelho, né? E se a visão, ela não é uma coisa inata, a gente não nasce enxergando, a gente aprende a enxergar, né? Então, o neurônio espelho, ele faz muito essa função, né? Então, a criança, ela vai vendo como a mãe mastiga, ela vai aprender a mastigar. Ela vai vendo o que a mãe come, ela aprende a comer, né?
E aí os gostos também começam a aparecer. A mãe não come verdura, como que quer que a criança come verdura? Ela não aprendeu a comer, né? E aí, quando a gente vai estimulando, também é a mesma coisa. Mesmo que a criança tenha uma visão muito baixa, né? A gente vai facilitando através da estimulação neurosensorial. Né? Então, introduz som, introduz o tato, introduz a estimulação sinestésica, proprioceptiva, todos os recursos que a gente tem, né? E dentro dos exercícios que a gente faz com uma pessoa adulta, né? A gente também pode fazer com a criança, né? Os exercícios e as atividades e as ferramentas que o Self-Healing traz. A gente só vai adaptar essas situações de uma maneira lúdica, E né? a Então, resposta das crianças cantando é uma ótima, né? musiquinha, trabalhando, massageando. E é tão legal porque a criança, ela vai adquirindo esse gosto. A gente usa a mamãe para ensinar a criança a continuar fazendo a respiração que ela veio ao mundo fazendo. A respiração é inata, né? Ela veio fazendo respiração profunda. E aí, de ficar dependente do adulto, né? E se ficar no colo, ela começa a respirar curto como adulto. E a gente resgata isso com a mamãe, da mamãe pegar no colo e respirar profundamente para que a criança continue fazendo esse bem grande que ela veio ao mundo fazendo, que é trabalhar a respiração e o sistema assim, parasimpático, que é a luz, né? Onde a gente traz o relaxamento para o nosso corpo, né? Então, tudo isso faz parte da visão, né? Eu ter uma boa respiração, eu ter uma boa circulação, porque a circulação é comidinha. Então, desde pequenininho, eu vou ensinar a mamãe a massagear o bebê, a massagear a criancinha. Eu vou ensinar a mamãe a fazer um palme no filhinho, quando ele está naquele soninho, né? No primeiro soninho, um palme com a intenção do coração, fazendo, né? A coerência cardíaca, né? Aquele desejo que vem do coração para que o olhinho sare, para que ela melhore, para que ela cure, né? Para que a função reaja. Então, muito importante esse trabalho. E aí, falando disso, eu vou falar do caso que a Al já está pedindo aí para mim, né? Sim. Então, Só eu... uma coisa, Soninha, olha só, são 4h19. Eu Hum, entrei um pouquinho depois de 3h30. Você teria disponibilidade, se não desse tempo de você contar, da gente entrar de novo, só para você finalizar o ok, caso? ok, Porque também eu queria dar uns 5 minutos no final para a gente poder voltar com os comentários e ver as pessoas, né? Ouvir o que elas têm para falar. Tá bom? ok, sem Você tem problema. disponibilidade? Então, ótimo. Beleza, combinado. Então, eu recebi uma criança, né, há 4 anos atrás. É, lá no serviço mesmo público onde eu trabalho, né, que é o centro de referência lá, Princesa Vitória, e que tem uma equipe multidisciplinar maravilhosa, né? E eu Maravilha. recebi esse bebezinho e a pediatra, na verdade, quem recebeu foi a pediatra, e ela me chamou se eu podia ir na sala dela ver o olhinho da criança. E eu fui, a sala dela estava com a janela aberta, né? A cortina, e o bebezinho estava no colo da mãe com o olhinho fechado. E aí a médica falou: olha, tem um bebê aqui que eu estou atendendo e ele é deficiente visual, né? E aí, como ela estava com o olhinho fechado, eu falei: ah, ele é cego, né? A criança é cega? É uma menina, né? Ela é cega, tal. E ela, na verdade, ela não tem a parte colorida do olho. O olho dela, ele é todo branco, né? E eu fiquei até com receio de olhar para aquele olhinho branco, né? E ela falou: você não quer dar uma olhada? E aí eu olhei, examinei tudo. E de fato ela não tinha íris, né, a parte colorida do olho, e nenhum dos olhos, e não tinha nada, era tudo branco. Não tinha íris, não tinha pupila, que é a bolinha preta lá que a gente tem, a menina dos olhos, não tinha. Era só a parte branca, né, do olho.
E aí eu falei para a mãe, você já foi no oftalmo, né? Ela falou, já levei no oftalmo, eu faço acompanhamento no hospital escola. E falei, e o que os médicos falaram, né? É uma má formação? Ela falou, eles falaram que pode ser uma má formação, mas que eles não têm certeza, mas falaram que era para eu procurar um serviço para atender, que a referência é aqui, né? Já que eu moro numa cidade próxima daqui, e, e que a minha filha vai precisar aprender braille e bengala, e que ela vai ser cega, né? E eu falei, tudo bem, então vamos marcar um dia, você vem para eu fazer a avaliação. Aí marcou no dia seguinte mesmo. Ela veio, e aí eu fazendo anamnese, conversando com a mãe, eu pegava as coisas para conversar, e na minha sala tem blackout, ela, né, só estava com a luz, né, artificial, ambiente, e, e aí aonde eu ia, esse nenenzinho mexia aquele olhinho branco. Ele ficou aberto dentro da minha sala, porque não tinha luz, né? Como tem o blackout, não tinha luz, né, do sol entrando na sala. Uhum. E aí ele ficou aberto. Então eu ia de um lado, aquele olhinho ia. Eu ia do outro, o olhinho ia. Aí eu falei para a moça, né, para a mãe, essa sua filha enxerga. Ela falou, não, ela não enxerga nada. Né? Eu falei, enxerga sim. Olha aqui, ó. Né? E mostrei para ela. Aí ela falou, não, o médico falou que ela não enxerga nada. E aí eu peguei um brinquedinho com luzinha que eu tenho, né, da Fisher Price. E aí eu apertava e o brinquedinho acendia a luzinha alternada, né, cada hora numa posição. E, e o olhinho acompanhava. E ela ficou dando risada, gostando, sabe, de ver o estímulo. Ela estava com 5 meses. E aí eu falei, olha, sua filha enxerga. Ela falou assim, não. Eu falei, olha aqui, né? Olha o olhinho dela, né? Você não acredita que é possível a sua filha enxergar? Ela falou assim, eu não sei, eu gostaria. E eu tô rezando bastante, né? Pedindo para Deus, né? Que eu quero. Eu falei, o que você deseja para sua filha? Ela falou, eu desejo que ela seja feliz e que ela enxergue. Eu falei, você deseja. E você, se eu te fizer uma proposta de você me ajudar, você vai me ajudar? Ela falou, eu vou. Eu falei, então sua filha vai enxergar. Mas eu tinha certeza que ela ia enxergar. E aí a gente fez um programa, né, de atendimento. Nós começamos, na verdade, com Palming e Sunny, só que de um jeito diferente, como eu estava falando. A mãe, né, dela fazia o Palming, mas com essa intenção da coerência cardíaca, que é um trabalho que a gente faz, né, e que até tem referência em outros trabalhos, né? E tem até um livro que a gente indica dentro do método, que é Memórias da Célula, né? Que é de um cardiologista, que é um livro excepcional, que vale muito a pena, né? A gente lê. E a gente usa esse trabalho da coerência cardíaca até para baixar a pressão intraocular, né? Dos olhos. E aí a mãe usou esse trabalho do empalmar com a intenção do coração e fez o claro e o escuro, o sol e a sombra, né? De pegar a nenenzinha no carrinho e pôr no sol e depois pôr na sombra, pôr no sol e pôr na sombra, né? E a nossa intenção, além dela produzir neurotransmissores, era também dela trabalhar no sistema autônomo, né? Porque a pupila, né, que ela não tinha, porque era tudo branco, ela faz conexão com o sistema autônomo, né? Então ela contrai quando a gente está na claridade e ela dilata quando a gente está na escuridão. E aí a gente começou com esse trabalho, além das massagens que eu orientei, a massagem neurológica nos paravertebrais, que é uma massagem que a gente aprende no self-healing, né? Rotação das articulações, né? Colocar o bebê sentado. Então esse foi o trabalho inicial. E aí logo depois
além da estimulação, né? Orientar a estimulação no banho, orientar a estimulação com texturas, né? No pezinho, na mãozinha, né? A estimulação visual, convencional, modulada, né? Que a gente faz, que é padrão dentro do trabalho, né? E ela fez, em 2 meses, a Melissa começou a aparecer uma pupila, né? Começou a aparecer a pupila num dos olhos, e logo depois de 15 dias começou a aparecer no outro olho. E a gente continuou trabalhando, né? Logo depois eu ganhei, né? Eu acho que tudo na nossa vida vem de uma forma que é para poder beneficiar as pessoas. Nesse mesmo período eu ganhei um jump, e eu colocava um jumping de bebê, que era um macacãozinho, e eu colocava ela no jump e punha ela na cama elástica, e ela ficava lá pulando no jumping. E isso é muito legal, porque além de ajudar na parte muscular, de fortalecer a estrutura no cérebro, que é V2, que faz a fixação, segmento, né, e localização, né, ele também trabalha na segunda via, que vai ajudar a ajustar a parte do sistema vestibular e do cerebelo, né, para trazer equilíbrio. E como ela estava no processo do desenvolvimento, ela foi ganhando tudo isso, né? E foi muito legal, porque logo depois começou a aparecer a íris, a parte colorida do olho dela, né? Então, hoje, a Melissa está com 4 anos, ela tem um dos olhos que é bem nítido, um olho normal, né? Que tem a íris, que tem pupila. O outro olho, a pupila, ela se desenvolveu bem, mas a íris a gente está trabalhando para ela ter um pouquinho mais desse equilíbrio entre os 2 olhos. Ela tem hoje uma visão baixa, super funcional. Ela vai na escola comum, ela usa caderno comum, né? Tudo, ela identifica tudo, né? Então, cor, contraste, localização, fixação, tudo bonitinho, né? Ela tem só uma dificuldade para enxergar a longas distâncias, mas ela enxerga, né? Então, foi assim um trabalho muito legal, bem sucedido. O Meir ficou muito feliz, tanto é que essa história está no livro dele, né? Saúde Visual para toda a vida, né? E a gente procurou médicos em hospitais e escolas para nos dar referência dessa história. E o que os médicos nos falaram foi que o que aconteceu, né? Médicos, cientistas, o que aconteceu é que a gente deu o estímulo certo na hora certa, né? Então, esse é um dos casos mais... Eu tenho 500 casos aqui para contar para você. Mas é maravilhosa essa história, né? Certo. Eu chorei. A segunda vez que eu escutei, eu já conhecia, mas quando eu escutei a Soninha narrando uma segunda vez, eu chorei. E essa mãe, ela, assim, ela é muito grata. Ontem eu recebi uma criança de Campo Grande que essa mãe indicou, porque tem grupos na internet, né, desses casos de má formação, e ela indicou, e a mãezinha veio de Campo Grande aqui para fazer a consulta por intermédio da história da Melissa. E ela fez uma gravação para o Meir apresentar na televisão lá nos Estados Unidos essa história. Então foi bem legal, viu? Bem legal, né? E da Melissa é essa história. Você tinha pedido para mim, para eu estar falando também sobre a história do menino do Coloboma, é isso, Alja? Sim, mas antes só uma coisa. Qual que é o nome do livro que você falou sobre a conexão com o coração? Que uma pessoa perguntou? Memórias das Células. Deixa eu anotar aqui. O escritor é Pierce, não lembro o restante. Ô, Sandra, você está aí na live, você lembra o nome do autor completo?
né? Eu não sei se alguém conhece esse Ah, mas livro. é fácil de achar na internet, né, gente? É um livro muito legal, viu? E assim, eu uso a coerência cardíaca muito em mim mesma, assim, entendeu? Eu tive meu marido teve um problema de saúde, um quadro neurológico por conta de é, dengue, e eu fiquei com estresse pós-traumático por conta de hospitalização, né? Por conta do quadro dele, que foi muito grave mesmo, quase que a gente perdeu ele. E eu usei muito a coerência cardíaca nesse período, tanto para o processo da reabilitação do Donizete, como para mim, né, para o meu processo do estresse pós-traumático. Então, eu recomendo, né? E dentro do self-healing, a gente utiliza a coerência cardíaca de um jeito muito amoroso, né? E eu tive a primeira forte experiência que eu tive com o self-healing foi num dos cursos de formação que o dia que a gente trabalha os sistemas, né? E o dia que a gente trabalhou o sistema circulatório, e eu trabalhei a gente dá uma massagem, que é essa massagem cardíaca do coração, dentro do self-healing, e eu recebi a massagem de uma das colegas do curso, e eu tive um insight muito forte, a Beatriz Ambrosio, que é assim maravilhosa, terapeuta ocupacional e a nossa instrutora mor do self-healing no Brasil. Eu tenho muita gratidão por eu conhecer a Bia e por ela ter me ajudado muito no meu processo. E eu tive um insight muito grande das dores que eu tinha, que eu tinha as enxaquecas crônicas e tinha muita dor, tive uma hemiparesia, né, um quadro de dormência muito grande à esquerda, o corpo inteiro esquerdo, e aí na hora da massagem cardíaca eu tive uma visualização que, assim, que foi o que abriu para esse processo meu da autocura, né? Eu visualizei, eu tive uma situação de estupro e na hora eu tive uma visualização, né? Quando eu recebia essa massagem que faz a questão da coerência cardíaca também, e, e foi aí que abriu o meu caminho para o meu processo. Depois disso, eu só tive assim expansão, ganhei uma força, fui me tratar em relação a isso e eu me curei, graças a Deus, de todos esses processos e em relação a essa situação do estupro, de perdão, e foi assim muito legal. Né? Hoje eu tenho Soninha. total tranquilidade para falar sobre isso, mas é uma coisa que eu recomendo muito para as pessoas, tá? O E doutor eu David utilizo Servan, ele. Hã? Oi? o doutor David Servan Xerebê, do livro Anticâncer, ele tem um outro livro que chama Curar o Estresse, a Depressão e a Ansiedade sem medicamentos nem psicanálise, que ele apresenta 9 formas de curar isso. E uma dessas 9 formas é a coerência cardíaca. Eu Sim, tenho esse livro. É sim. muito legal. Muito legal. E eu estou falando tanto de coerência cardíaca, né? E meu convite aqui é para falar de criança, mas porque eu utilizo muito esse trabalho com as famílias, né? Com as mães que Mas chegam só lá, acrescenta. assim, desestimuladas de ouvir tanto, não tem o que fazer, né? Não tem caminho. E hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade. Né? O self-healing já sabe disso, porque o self-healing é onde todas as histórias onde as pessoas falavam que não tem cura, não tem caminho, ia e se esbarrava no self-healing, né? Hoje, com o avanço, né, da neurociência, isso está, assim, ficando mais redistribuído e desmistificando muito essa coisa da questão cartesiana, né? De que aqui é assim que trata, ali é assim que trata, né? E que não é assim. A gente sabe que tem caminho para muitas coisas na nossa vida.
né? Dependendo de como a gente lida com ela, de como a gente olha para a situação, né? Se isso é leve, se isso é pesado, né? Então, esse processo de cura, de saúde, de doença, né? Eles têm um lugar e aí se a gente tem, conforme a gente administra esse lugar para essas situações, a gente pode ter cura ou não, né? Sim. Então, hoje em dia não existe mais essa coisa da gente falar, olha, não tenho o que fazer, o que tinha que fazer era isso e acabou, né? Não existe isso. Sou para outro profissional, não tem caminho. Né? Às vezes ele abre uma abordagem que cai no coração daquela pessoa e que ela melhora, né? Ela pode não ter a Uhum. cura e a doença não desaparecer da vida dela, mas ela vai melhorar muito os sintomas que ela tem, né? Então, Uhum. existem mil possibilidades para tudo isso. E o self-healing, ele é muito facilitador. Eu fiz a formação em neurociência, né? Mas eu considero que todos os estudantes do self-healing são neurocientistas, né? Ainda mais a Porque gente que eu fez fui neurovisão, né? isso, eu fui muito aprender sobre isso, mas quando a gente faz self-healing, a gente está fazendo neurociência, né? E a gente aprende muitas coisas, talvez não tanto científica, né? Da parte neurobiológica, tudo, mas indiretamente o self-healing faz isso. O Meir, ele teve uma inspiração assim muito grande, né? E ele associou muitas coisas quando ele montou a metodologia dele, né? Ele teve de presente, né? Todos os outros trabalhos dos profissionais que vieram primeiro, né? O Bates, Feldenkrais, Wolfling, Sim. né? De todos os trabalhos, a yoga que o Meir utiliza dentro do trabalho. Ele fez uma busca e experienciou tudo isso no corpo dele, né? De ver o que era bom, o que dava resultado, o que tinha, né, um resultado para melhorar e fazer essa conexão e trazer a homeostase, esse equilíbrio para o corpo. E, e ele, na verdade, teve assim uma sacada muito grande, né? Que outras pessoas agora, outros cientistas, outros profissionais estão fazendo ciência em cima dessa descoberta bonita que o Meir fez, que era o Uhum. que precisa, né? O É. Meir melhorou muito de outros métodos e agora tem outras pessoas que estão vindo, que estão melhorando muito, né? Todas as técnicas, dando nome, cientificando, e isso é maravilhoso, né? Sim. Eu estive Ele é discutindo muito. muito isso com ele e a ideia que ele tem é essa mesmo, de que esse trabalho não morra, mas que ele continue e que outras pessoas olhem para isso e transformem isso de uma forma científica, de uma forma onde as pessoas podem ter mais acesso, né? Então, essa coisa de cuidar da família, cuidar dessa contato com o coração é uma coisa muito importante, porque a família sente que tem algum caminho, né? E sempre tem caminho mesmo. Pode não ser pelo caminho da visão, mas tem um indivíduo ali que pode ser a transformação da vida daquela família.
né? Com certeza. Então, tem muitas coisas que são possíveis. É possível muito dentro do trabalho do self-healing a gente trazer esse empoderamento e ser facilitador, ensinando as ferramentas que o nosso trabalho, junto com outros trabalhos que a gente sabe que culmina, que tem a mesma ressonância, né? Fazer com que as pessoas melhorem, fazer com que as pessoas achem o caminho delas para a cura, né? Na verdade, no self-healing, a gente não cura ninguém, nós, né? Quem se cura é a pessoa, né? Que abre, né, a sua vida para esse processo da cura, né? Ela que Não, dá a ninguém cura ninguém. permissão, né? A É um permissão canal, né? para que isso aconteça, né? A gente só instrumentaliza, a gente só mostra as ferramentas e os caminhos que a pessoa pode fazer, mas quem vai fazer é ela, né? Claro, com Eu falo para certeza. as famílias, porque as crianças, é, elas são dependentes dos adultos, né? Seja elas dependente da pai, da mãe, ou do cuidador, ou do terapeuta, né? Ou do professor, né? De quem está ali acompanhando ela, né? Ou da avó, do vô, né? Dependendo de como a gente terceiriza a criança para a família, mas ela é dependente, ela precisa. Então, quando é na infância, o self-healing ele acontece. Você ensina o familiar e ensina a criança conforme ela vai adquirindo condições dela aprender por ela. E depois ela vai adquirindo esse conteúdo, a família vai junto fazendo esse trabalho com ela, né? E depois, até ela conseguir fazer o trabalho ela por ela mesma. Então, eu tenho grupos de crianças muito pequenininhas, né? Junto com as Aham. mães, os grupos são de crianças pequenas com as famílias. E as crianças, quando a gente fala, hoje é dia de massagem, todo mundo deita no Aham. colchão, esperando ser massageado, Bonitinho né? demais. Criança pequena, ativa, você entendeu? Então, eles já Aham. sabem o que é bom, né? Porque É começou verdade. desde pequenininho a aprender a fazer isso, né? Quando a gente fala, vamos empalmar o olho, a criança já faz, o bebezinho já faz. O bebezinho, quando Ah, você estimula e ele sente que ele está cansado, ele põe a mãozinha assim no olho e fica lá um eu vi umas tempinho. fotos E lindas do meu depois netinho com as mãozinhas assim, que nem palme. Depois ele continua, né? Porque você ensina, a mamãe faz nela, a mamãe faz nele, né? E ele vai aprendendo esse cuidado. Então ele sabe que depois que estimulou, fez estimulação com luz, o olho precisa de relaxar, né? Então o processo da estimulação é eu estimular e relaxar, né? Ativar e relaxar, né? Muito importante, né? Porque aí meu cérebro tem condições de eu agregar mais coisas, É né? aí que Então, mais funciona, né? isso não Ativação é e só com relaxamento. criança, isso é com adulto, É, né? sim. Então, dependente de como o adulto chega na sua consultório, eu posso ou não começar com relaxamento, né? Às vezes eu Uhum. tenho condições de começar estimulando, ativando, né? E aí, no final, eu posso terminar com Sani, com Palme, que são dois exercícios que vão relaxar, né? Sim. Então, que aí eu vou ganhar em potencial, esse cérebro vai ganhar em potencial aquela estimulação que você fez, que vai ficar efetiva. E ele vai embora para casa dele, isso vai ficar reverberando, né, durante a semana em tudo que ele for fazer. Ele Porque fica ele lá, o vivenciou, né? cérebro. Isso, o cérebro fica lá produzindo, né, Uhum. sinapses, produzindo árvores dendríticas, né, novas, que vai fazer aquela arborização grandona de tudo que ele está aprendendo de novo, porque o cérebro está desenvolvendo, né? E Uhum. aí ele volta com você e você dá mais uma dose. Ele volta com você e você dá mais uma dose.
e assim que vai acontecendo o processo, né, da estimulação. Então, acho que assim, a gente é muito rico por ter essa informação. E o que é Uma mais ferramenta que legal, a gente tem, né, Soninha? Tem o uma que é mais ferramenta legal poderosa. e que a gente não consegue ficar com isso só para gente, né? É A gente importante. quer dar, a gente quer doar essa informação, mesmo que ela seja gratuitamente, né? A gente vê uma pessoa fazendo uma coisa como uma criança um bebê, que a mamãe pega o celular e terceiriza ele com o celular para ela poder fazer as coisas que ela quer, ficar na internet, limpar a casa, fazer comida, né? E aí ela esquece e acaba deixando o bebê até 3 horas em frente Nossa, da tela. Né? Isso para o nosso cérebro em desenvolvimento é crime. fora a radiação que ele está recebendo. Alta Exatamente. Né? frequência. Alta frequência. Porque a criança, ela vai ficar com esse cérebro extremamente encharcado por conta de tanta estimulação, né? A gente vê aí nas mídias, nas redes sociais, muitos cientistas e profissionais falando sobre isso. O Augusto Cury é um dos que fala muito isso há muito tempo, né? Sobre a síndrome do SPA, né? E que isso é verdade. Porque é tanta informação, tanto estímulo, né, que o cérebro que está ali maturando, se desenvolvendo, ele não dá conta, né? É muita coisa. Né? E aí as crianças ficam extremamente agitadas e acabam ganhando disfunções visuais e disfunções, né, cerebrais Corporais por também. conta dessa Corporais. quantidade excessiva de estímulo, né? É, Porque tudo o funciona cérebro errado, está inclusive os formando, está músculos tudo e os ali ossos, formando. né? Sim, né? Não Então desenvolvem direito. a sociedade brasileira, né, sociedade também internacional de pediatria, ela proibiu o uso excessivo de celular, né, para criança, Sim. principalmente para criança na época de maturação, de 0 a 3 anos, né? E aí é liberado 1 minuto, você entendeu? De acordo com a idade, né? E Não, aí mas um vai a bebezinho com ordem menos de um crescente. ano, o indicado é zero, né? Zero. Não, não Sim. podia olhar, não podia pegar, ficar longe, não pôr do lado da cabeça dele, porque faz muito mal, né? Hum. Muito mal. Além Soninha, conta o disso, caso. fazer produzir nas crianças miopia, né? Sim. Adquirir o livro lá do Meir Schneider, Saúde Visual por Toda a Vida, que você vai ver o que ele fala em relação a isso, né? Do mundo estar miopizando, né? Então, as crianças também, por elas usarem muito a visão de perto, a Alja vive falando aí nas mídias, a, a Sandra, a Araci, que está aqui presente, né? E o quanto a gente precisa fazer esse uso equilibrado dos olhos, né? Usar a visão de perto, mas usar a visão de longe, né? Porque nossos olhos só se alongam se a gente olha longe, né? E o quanto a criança fica, às vezes, um dia inteiro diante de telas, né? O que Não, você está crime, não fazendo? pode. Não pode. Né? Essa Tem coisa de que prestar policiar. atenção, né? O que você Tem que está policiar. fazendo por Tem que ter limite. esse indivíduo aí que você é responsável por ele, né? Que é seu filho, que é a pessoa que você tem ali como né, responsável. Então, bastante importante a gente fazer essa reflexão, né? Não tem como a gente voltar atrás, porque a tecnologia está aí, né? E assim como as crianças aprendem com o neurônio espelho, elas aprendem também a utilizar, ela vê a mãe utilizando, vê as pessoas, vê na televisão, vê em todo lugar, todo mundo utilizando, né? Elas Então, querem, é claro. Todo mundo pode, por que elas não podem, né? isso ela vai utilizar com certeza, né? Mas a gente aprender de que forma ele pode utilizar que não vai ser excessivo para ele.
né? De que não vai sobrecarregar o cérebro e as funções que estão ali se desenvolvendo e acompanhando, tá? Então eu vou contar para vocês a história do menino de Coloboma, que é o Felipe. Eu falo o nome porque eles me permitem, as famílias são riquíssimas, adoro, amo de paixão, né? Então, o Felipe veio para o Brasil, ele tinha 5 meses, ele morava no Japão, é um japonesinho, e eles vieram para o Brasil porque eles tinham família aqui no Brasil, e a mãe é japonesa, e, e aí o Felipe nasceu com uma deficiência visual, né? E no Japão falaram que não tinha o tratamento, não tinha o que fazer, que ele ia precisar de uma escola onde ele fosse aprender braille, onde ele fosse aprender Ai, travou, não bengala. acredito. Hã? Gente, travou aí para vocês? Soninha. Não, tá? Tô Ah, beleza. aqui, tá de boa. Beleza. Tô E te ouvindo, então. aí a mãe inconformada com isso, ela entrou em contato com a família e perguntou se no Brasil tinha tratamento. E a família falou: ah, tem, né? Tem hospitais aqui e tal. Então veio para o Brasil, foi num hospital escola, e lá no hospital eles falaram: olha, você vai ter que procurar uma estimuladora visual, veja próximo da onde você mora, se tem alguém que faz esse trabalho, né? E ela chegou lá no serviço, ele já tinha 7 meses de idade, e, e aí de fato, ele não enxergava, ficava só no colo dela, tinha muita dificuldade, e ela veio com um desenho do olho dele, desenhado pela médica, pela oftalmologista, e a oftalmologista falou que não era para estimular o olho esquerdo dele, porque ele não tinha visão nesse olho, que ele tinha um coloboma. Coloboma é falta de estrutura, então faltava pedaço da estrutura. E o coloboma do olho esquerdo dele era tão grande que o médico identificou que ele não tinha visão nesse olho. E ele desenhou o olho, a extensão do coloboma do olho direito, e era bem grande, ele tinha um raiozinho pequeno de visão nesse olho, e a médica mandou para poder estimular, para ver se ele adquiria alguma visão funcional perante esse resíduo visual que ele tinha. Então, a princípio, ele percebia a luz, tudo, e a gente fez a estimulação, então, de percepção de luz, começamos a iluminar objetos com contraste, e depois que estimulou objetos com contraste, a gente passou a fazer com objetos contrastantes, tudo, e na avaliação, quando eu fui fazer a avaliação, eu falei para a mãe: eu não vou trabalhar só esse olho aí que a médica desenhou. Eu posso avaliar o outro olho? Ela falou: ah, não, a médica falou que nem adianta mexer nesse olho. E eu falei assim: não, eu quero trabalhar nesse olho, eu quero avaliar, né? Você permite? Ela falou: ah, tudo bem. E aí fui avaliar esse olhinho aí que tinha essa percepção luminosa, né? Eu avaliei e ele teve essa percepção luminosa. Aí a gente foi estimulando, então tampava o olho melhor, estimulava aquele lá, tinha hora que tirava e estimulava o olho melhor. Então a gente fazia esse trabalho, hora fazia em um, hora fazia no outro, fazia estimulação neurosensorial, né? Então a gente foi fazendo, né, diversas estimulações no Felipe, e o Felipe foi se desenvolvendo sem atraso do desenvolvimento, né? E a mãe tinha que voltar na médica 2 meses depois de intervenção, né? E aí voltou na médica e o Felipe já estava com uma visão funcional, vendo o objeto contrastante naquele olho que a médica falou que não tinha vida, né?
E foi, e aí a médica falou para a mãe: ah, e aí, como é que tá? Ah, ele tá engatinhando, né? Ele tá muito bem, e a gente gostou muito do trabalho, da estimulação, tal. Aí a médica falou assim: ah, então, né, põe o tampão, deu um tampão para a mãe, põe o tampãozinho aí, nós vamos ver esse olhinho aí dele. E veio com a lanterninha para avaliar o olho melhor. E ela falou: não, doutora, ele tá usando o outro olho. Ela falou assim: não, impossível, eu te dei o desenho, né? De que esse olho não tinha visão, de que não era possível. Ela falou: não, mas a moça lá, ela fez a estimulação e ele tá enxergando com esse olho. Ela falou assim: não, ela falou: olha, doutora, então eu vou tampar o olho, que a senhora falou que é melhor, e jogou, pôs a bolinha. Tinha umas bolinhas, jogou a bolinha e ele saiu correndo, engatinhando, procurando a bolinha com um olho que não era para ser estimulado, né? Só com o E olho fraco. ele desenvolveu visão funcional. Hoje, esse olho dele, que era o olho cego, é o melhor olho que o Felipe tem, Ó, isso eu não né? sabia. Ele tem visão funcional dos dois olhos, mas o olho melhor dele, é esse olho, né? Onde não tinha visão nenhuma, né? Que a médica referiu, mas ele era muito pequeno, estava desenvolvendo. E a gente foi, fez o estímulo certo. E o Felipe é o melhor aluno da classe dele. Ele é muito Olha, inteligente, ele é meu auxiliar nos grupos que eu tenho. ó. Ele dá aula de xadrez Ele tá com para os quantos anos, meninos Samir? cegos. Ele dá aula de xadrez para os meninos cegos e para os outros meninos com baixa visão, né? Então ele virou professor, E né? quantos anos ele tem hoje? Ele tem 10 anos. Olha que E lindo. ele é meu auxiliar. Felipe dá aula de Palm, Insane, adora o Meir, não perde uma vez que o Meir está no Brasil, ele vai, mesmo que seja ir lá para assistir uma palestra. E ele dá aula de self-healing, dá palestra para as outras crianças sobre self-healing, né? Ó, E assim, é uma pessoa que vive self-healing. E eles são tão gratos que eles não quiseram voltar para o Japão. olha. Eles moram aqui Já no Brasil pensou? hoje. Se ele não tivesse conhecido você e o self-healing, ele ia ter uma visão muito pior, porque ele ia estar só com a visão do olho, que hoje é a mais fraca, né? Sim, sim, né? E é muito legal isso, né? De você ver quantas possibilidades, né? E ele continua se trabalhando e tem uma consciência corporal ótima, né? De falar, "Ai, hoje meu corpo tá assim, hoje não sei o quê", né? Tem Que facilidade para lindo. resolução de problemas. Então, isso é muito rico, né? Da gente ver aonde o indivíduo pode chegar se a gente entrar com agentes facilitadores, né? E o self-healing é um deles, né? Então, Muito linda essa história também. é Fantástica. muitas histórias interessantes, né? Muitas. Soninha poderia ficar falando pra gente o dia inteiro, tenho certeza. Sim, Ela tem adoro. conteúdo pra gente ficar 24 horas, com certeza. Mas para não abusar das pessoas, Soninha, nós já estamos 1 hora e meia, Sim, né? sim, Então, nós vamos encerrar. Eu estava olhando aqui, não acho que não tem nenhuma pergunta, assim, que eu estou vendo sim. comentários e tal, mas as perguntas que tiveram, foi pedindo os livros, a gente escreveu, né? Aham. A E Karen, querida, amo de paixão. eu quero agradecer a pergunta de todos, a presença de todos aqui e agradecer muito, muito ao Soninho por ter aceitado meu convite. Nossa, fiquei tão feliz de você ter vindo. É Sim, uma obrigado honra pela para mim. oportunidade, Alja, né? Eu morro de vontade de fazer trabalho na internet, mas eu ainda estou me organizando para isso, porque eu tenho uma prática muito ativa, né? Tanto no serviço público quanto no consultório, e, e aí acaba ficando meio apertado, mas eu ainda vou chegar lá,
né? Da gente poder Ah, engrossar mas esse caldo e de poder divulgar isso para mais e mais pessoas, né? De uma forma amorosa, verdadeira, né? Onde as pessoas possam se contagiar e melhorar a cada dia. Mas o seu trabalho já é tão maravilhoso, Soninho. Eu acho que você tem que estar onde você tinha que estar, né? Tão Sim. importante na sua região aí de Rio Claro. Uma pessoa acho que perguntou de onde você é, estou contando. Então, ela é de Rio Claro, São Paulo, interior de São Paulo, né, Soninho? Mas atende em São Paulo também, né, Soninha? Atende em São Paulo, atendo em Ribeirão Preto, em Araraquara, em Campinas, né, em Taubaté, Fala né? aí para as Então, pessoas como elas te acham, Soninha. então eu sou aqui de Rio Claro, né? Trabalho no serviço público e trabalho numa clínica oftalmológica, né? É, e aí eu tenho, vou deixar aqui meu contato, né? Fala É, que eu digito. o meu WhatsApp é 19 981 26 Uhum. 7108 ou pelo meu Instagram também, que pode estar. Já está aqui, o Instagram está escrito em cima Procurar da isso, é live. Sônia Carrocini, né? Eu não movimento muito o Instagram, mas por conta dessa situação aí do tempo, porque eu valorizo muito o cuidado comigo, porque é muito legal a gente fazer coisas, eu sei que a internet está aí, a gente precisa migrar para esse espaço, para evoluir, mas eu preciso cuidar de mim, né? E que hora que eu vou fazer isso, né? É, você trabalha na Então, prefeitura. e o self-healing, ele é necessário que a gente faça isso, né? Então, eu preciso ter um tempo para cuidar de mim ainda, mas logo eu vou me aposentar e vai sobrar um tempinho a mais aí para a gente fazer milhões de coisas. É, Soninha, ela está na linha de frente, né? Ela, profissional de saúde, ela está trabalhando usando EPI, né, Soninha? Soninha não Sim, parou, ela continua atendendo no posto e atendendo os pacientes seríssimos dela com esclerose, né, com sim. distrofia e tal. Eu tô no serviço público, a gente não para, né? Atendimento online, mesmo no SUS, e as crianças mais graves, né, que não tem como não serem atendidas, a gente está atendendo com os cuidados devidos, né? Mas é uma situação assim complicada, difícil, né? Mas é necessário, não tem o que fazer, né? A gente tem que ter esse comprometimento, porque é a escolha da gente também, né, ser profissional de saúde. E no consultório também, né, por conta no consultório eu atendo adultos, atendo crianças com disfunções neurovisuais, de processamento visual, né, com TDAH, né, dislexia, que é a minha área de pesquisa hoje, que eu ainda continuo na universidade, né? Que eu acho que eu nunca vou parar de trabalhar, de De trabalhar estudar. estudando, né? De estudar. E então estou aí na batalha, né? E quem precisar de alguma coisa pode estar entrando em contato lá no Instagram, mesmo que seja para fazer alguma pergunta, né? Eu estou à disposição, né? Muito obrigada, Se Alda, pela ficou alguma pergunta oportunidade. sem responder. Oi, Soninha, desculpa. Não, muito obrigada pela oportunidade. Gratidão. Obrigada, Alja. Obrigada, Soninha. Beijo Beijinho. grande. Tchau, Tchau, tchau. valeu, tchau. Tudo de Até. bom, se cuida. Tá bom.